Som. Muito boa noite, meus queridos. Vamos agora dar continuidade aqui e refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Só para dar uma lembrada, o pastor Wesley já falou aqui, né? No domingo passado nós comemoramos e relembramos uma data que é muito especial para todos nós. Uma data que proporcionou toda a narrativa de Atos que nós estamos estudando. Nós relembramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir disso a gente viu muitas maravilhas acontecendo aí com a expansão do Evangelho. Nós vimos o Espírito Santo se derramando sobre os judeus, sobre Samaria, vimos Pedro pregando para multidões e multidões se convertendo, vimos Tiago pregando, vimos a conversão de Saulo no capítulo 9, e no finalzinho do capítulo 9, a gente novamente volta ali para Pedro, essa figura aí bastante importante, citada no livro de Atos, e aí ele chega na cidade de Lida, ele cura um paralítico, logo em seguida ele vai para Jope, cura e ressuscita Tabita, conhecida também como Dorcas, e aí nesse momento nós entramos no texto que nós vamos falar hoje. Então eu vou pedir para você que abra em Atos capítulo 10, e vamos ler, e peço que Deus derrame paciência e graça, porque é o capítulo inteiro que nós vamos ler. Então prepare sua Bíblia e vamos ler. Atos capítulo 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Verso 24.
No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele, prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro então encontrou ali reunidos muitas pessoas e lhe disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa, orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, apresentou-se de mim um homem com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenha vindo. Agora, estamos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então, Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas da salvação por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando da Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê receba o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os que ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles há alguns dias. Esse capítulo é algo maravilhoso para nós, para o marco da igreja. Aqui a gente está vendo um personagem que é inserido do nada e o texto discorre sobre ele. Mas antes de qualquer coisa, vamos trabalhar um pouquinho. Então a gente está vendo aqui que o texto fala que tudo começa acontecendo ali em Cesareia. Cesareia é uma cidade construída ali por Herodes, capital administrativa de Roma, ali em Israel. E aí em Cesareia tinha esse rapaz, esse homem que o texto insere do nada, Cornélio. E o texto diz que ele era um centurião do regimento conhecido como italiano, ou seja, um gentil. Então a gente está vendo aqui que desde Atos 1 até aqui, existe um foco maior ali para os judeus, e agora ele está inserindo um personagem gentil. E o texto coloca bem claro, no verso 2, ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Quando fala tementes a Deus, no contexto de hoje, a gente já associa num contexto religioso.
Todo mundo aqui, todos os nossos irmãos, vocês que estão assistindo, somos tementes a Deus porque cremos no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas naquele contexto, não era esse o significado. A gente vai ver, os estudiosos falam ali, a gente vê nesse contexto do Novo Testamento, que existiam dois grupos. Existiam os judeus de origem, que nasceram judeus por descendência, e tem aqueles que se convertiam, os gentios que se convertiam totalmente ao judaísmo. Esses eram dados o nome de prosélitos. Então existiam esses dois grupos. E existia um terceiro grupo de gentios que simpatizavam com o judaísmo, olhavam para o Antigo Testamento e criam naquilo ali, se relacionavam na sinagoga, porém alguns ritos chaves como a circuncisão, os sacrifícios, eles não realizavam. Por causa disso, mesmo eles sendo simpatizantes, os judeus ainda olhavam para eles e consideravam como fora da aliança abrâmica. Eles não estavam dentro como os judeus para eles estavam. E Cornélio faz parte desse grupo de homens, desse grupo de gentios considerados como temente a Deus, que se simpatizavam com o judaísmo, olhavam para o Antigo Testamento, criam no Deus de Israel, mas não realizavam todos os ritos que os judeus faziam. E aí ele é considerado como temente a Deus, ou alguns chamam de semi-prosélitos ou prosélitos de portão. E aí o texto fala que não só ele, mas toda a família dele eram religiosos e tementes a Deus. É interessante você parar e começar a olhar para esse texto e ver que um gentil, inserido num contexto pagão, num contexto romano que nós conhecemos que o que era forte naquele período era a filosofia, e aí a filosofia com aqueles pensamentos abstratos, pensamentos platônicos, do ser, do espírito, e também os mitos, a religião greco-romana, onde a gente vê o politeísmo, os vários deuses, Zeus, Poseidon, Atena, Afrodite, com seus ritos sexuais e sacerdotais. Então a gente vê um gentil inserido nesse contexto, porém com um desejo de conhecer cada vez mais esse Deus de Israel. E o texto prossegue, e aí em um dos seus momentos de oração, a gente vê que um anjo aparece para ele e diz, no verso 4, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Aqui não está falando que Deus está reconhecendo as obras em si, ou é que as obras faz a pessoa boa. Mas aqui está falando que Deus reconheceu a busca sincera dele, a intenção de agradar e fazer um sacrifício a Deus. O jeito que ele conhecia de buscar esse Deus era pelas boas obras. E mesmo assim Deus reconheceu essa intenção e essa busca sincera por ele. E aqui a gente já vê uma das realidades que nós vamos trabalhar no texto de Atos 10. Eu vou tentar trabalhar 3 realidades que existem. E aqui tem a primeira realidade. As pessoas têm sede de Deus. Já tinha falado aqui, esse homem, esse gentil, que estava inserido num contexto pagão, era um líder, era um centurião, alguém de fama, alguém de importância, tinha tudo para fazer tudo que os outros faziam, os seus iguais faziam, os romanos, os italianos. Mas ele buscou fazer aquilo que agradava a Deus. Ele buscou conhecer esse Deus. E é interessante a gente ver isso, né? Que mesmo que não percebam ou admitam, o coração do ser humano tem uma sede e vontade de conhecer a Deus, o único que pode resgatar e salvá-los. É isso que a gente vê em Cornélio. É isso que a gente vê em nós mesmos, que a gente vê em você, essa sede, essa vontade de conhecer mais a Deus. É isso que a gente vê em cada um dos seres humanos, até aqueles que falam e professam para todos que não creem nesse Deus no qual nós servimos. O coração deles tem sede e desejo de conhecer.
Infelizmente, por causa do pecado, essa sede e esse desejo acabam sendo desviados e desvirtuados para outras coisas. Mas saiba que lá no fundo, o desejo é de conhecer a Deus. E isso a gente deve levar muito em consideração. A gente deve olhar para esse texto, olhar para a vida de Cornélio e tentar aplicar no nosso dia a dia. Quantas pessoas que nós conhecemos precisam ouvir de Deus? Quantas pessoas têm sede de Deus e muitas vezes não admitem, muitas vezes não pedem ajuda, muitas vezes buscam preencher essa sede, essa vontade em outras práticas, que levam elas cada vez mais para longe do Deus Salvador, para longe de Jesus Cristo. No contexto que nós estamos vivendo, no contexto pandêmico, quantas pessoas estão morrendo sem ouvir da palavra de Deus, sem ouvir desse Jesus Cristo? Como nós devemos levar isso a sério? Devemos entender o quão importante é essa missão de fazer outras pessoas conhecerem a Jesus Cristo. Conhecer a elas, a ter um relacionamento, para que quando elas pensarem na morte, elas não tenham medo, mas elas tenham a esperança de saber, a certeza de saber, que por mais que elas morram, por mais que elas passem por qualquer dificuldade, elas estarão com Cristo Jesus na eternidade. E isso dá forças para continuarmos. E isso nos deveria dar forças e ânimo para pregar a palavra de Deus para essas pessoas. Assim como Cornélio precisou ouvir da palavra de Deus através de Pedro, nós também devemos levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que conhecemos, para aquelas pessoas que a gente vê apenas uma vez, seja no ponto de ônibus, seja no consultório, seja no supermercado. Às vezes você tem a oportunidade, tenho certeza, de expor as boas novas do Evangelho para alguém. E quantas vezes a gente deixa passar essas oportunidades? Quantas vezes a gente, pensando em nós mesmos, ou pensando nas coisas que devemos fazer, a gente deixa passar a oportunidade única de fazer com que uma outra pessoa se aproxime de Cristo Jesus. Uma frase bastante legal de um livro que eu estava lendo, mostra bastante isso, sobre a sede que o ser humano, que nós temos de Cristo Jesus. Lá no livro do Jonas Madureira, se você nunca leu esse livro, Inteligência Humilhada, por favor, leia, vai fazer uma diferença, é muito bom. Diz assim: o homem, por causa da queda, encontrou a desgraça para a qual não foi feita. Ele não foi criado como uma flecha que pode ter vários alvos. Ele tem apenas um alvo. Quando pecou, o homem não acertou outro alvo. Ele errou o único alvo possível. Essa frase é maravilhosa, porque mostra para que nós fomos criados. Fomos criados para estar em Deus, e por isso nós temos esse desejo e essa sede de voltar para o nosso Criador. E muitas vezes o pecado não permite isso. E aí devemos entrar naquela missão que Deus para nós, da grande comissão, de pregar o Evangelho para todos. Nós, como igreja, devemos fazer essa diferença. Nós, como igreja, devemos pregar o Evangelho onde estivermos. No meio que nós estivermos, nós devemos causar uma mudança, fazer uma diferença, para que pessoas cada vez mais tenham um encontro com esse Jesus. Para que pessoas não morram sem a salvação de Cristo. Eu gosto muito de ver a vida de Paulo, e a gente já viu um pouco sobre quem foi esse Paulo no livro de Atos, né? Conhecido primeiramente como Saulo, e aí Saulo, um fariseu, um guardador da lei, que acreditava de fato que estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo a igreja, e quando ele tem um encontro pessoal com Cristo Jesus,
a vida dele muda totalmente. E aí ele se converte, e ele vê que tudo aquilo que ele estava fazendo não era o correto. E aí existe uma mudança total de vida. E aí ele entende que esse tesouro que ele recebeu, esse presente maravilhoso que é as boas novas da salvação, ele precisa compartilhar. A vida dele precisa ser dedicada para compartilhar o Evangelho. É lindo entender isso e colocar em prática no nosso dia a dia. Eu não estou falando que você não deva viver sua vida, que você não deve estudar, que você não deva trabalhar, mas tudo isso que você faz no seu cotidiano deve ser para a glória de Cristo Jesus. Deve ser usado para que pessoas tenham um encontro com Cristo Jesus. Seja na escola, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja onde você estiver. As pessoas precisam conhecer esse Cristo. Você precisa compartilhar esse grande tesouro que você recebeu. Não guarde apenas para você. Compartilhe. Isso a gente consegue ver com essa primeira parte aqui da vida de Cornélio. Essa é a primeira realidade que eu gostaria de compartilhar. As pessoas têm sede de Deus. E aí depois a gente prossegue no texto. A gente vai ver aqui que depois que Cornélio tem essa visão com o anjo manda ele enviar 2 pessoas, 2 servos dele lá para buscar a Pedro, e ele prontamente, obediente, ele manda. E aí a história pula para Pedro. Pedro está ali em Jope, como a gente viu lá no capítulo 9, e aí o texto diz que ele estava com fome. E aí Pedro, aqui no verso, Pedro subiu o terraço para orar, tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Pedro estava com muita fome. E aí a gente está vendo aqui que o texto prossegue. E aí ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz disse: levante-se, Pedro, mate e coma. E como a gente conhece esse nosso camarada Pedro, lá do Evangelho, a gente sabe que ele de prontidão, ele é obediente a Cristo, né? Então na hora que a voz fala assim, ó, levante-se, Pedro, mate e coma, ele já chega e fala, com certeza, Senhor. Não, né? Pedro, nosso querido Pedro, já chega e fala, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe fala pela segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. E isso acontece 3 vezes. 3 vezes para a gente ver essa ênfase que precisa ser dado a isso. E aqui nós entramos na nossa segunda realidade que o texto nos mostra. Um Deus que não faz distinção. Então a gente está vendo aqui que primeiro o texto mostra um gentio inserido num contexto pagão, mas que busca a Deus. Agora o texto mostra um judeu, Pedro. E aí Pedro tem essa visão com os animais. Só para deixar claro aqui, esses animais ali estão associados à lei cerimonial da questão da dieta, que foi dada lá em Levíticos 11, lá na Torá, quando Deus dá as leis para o povo de Israel, eles estão ali no Monte Sinai, já prestes para entrar no deserto, para ficar rodando. E aí Deus dá uma série de instruções, ele dá o decálogo, dá os 10 mandamentos, e dá uma série de leis, instruções de como o povo deveria se comportar. Se o Deus que os libertou era um Deus santo, eles deveriam ser um povo santo. Então Deus dá diretrizes de como eles deveriam ser esse povo santo. E aí essas leis estão divididas aí em 3 aspectos. Nós temos as leis morais, que aí ele se resume os 10 mandamentos.
nós temos as leis civis, de como eles deveriam se comportar em sociedade um com o outro, e nós temos as leis cerimoniais, as sacerdotais, de como o relacionamento deveria ser com o próprio Deus. Então Deus dá essas leis de animais puros e impuros, mas o objetivo dessa pureza e impureza não é falando que aquele animal de fato é impuro, é inútil. Não. O objetivo daquilo ali era para ensinar o povo, principalmente, a questão da pureza de vida, a pureza de como eles deveriam viver, de como eles deveriam buscar a Deus nesse relacionamento que agora tinha sido estabelecido, depois ali da libertação de Israel do Egito. E também por causa da higiene que eles iam viver, higiene e saúde. Eles iam viver no deserto, então a gente vê, por exemplo, hoje, com alguns estudos, principalmente aqueles animais que eram considerados impuros, eram animais que de alguma forma podiam trazer alguma doença para o povo. Então Deus maravilhosamente sabe tudo, pensa tudo, já fez essa separação. Mas aí a gente vê que as coisas vão caminhando, as coisas vão andando, e aí os judeus começam a olhar para si próprio como povo de Deus, e olhar para os outros povos como nações apartadas da aliança abrâmica que Deus tinha feito com o patriarca. Então ele começa a olhar os outros, não como aquele povo que eles deveriam levar, ser exemplo, serem santos e levarem a conhecer aquele Deus que eles serviam. Mas começava a olhar de uma forma a considerá-los impuros e imundos. E aqui esse texto trabalha isso. Então aqui a gente deve, a primeira parte que nós devemos observar que o texto nos mostra, não devemos pensar e olhar as pessoas cerimonialmente como impuras, em não ter contato com elas. Todos somos pecadores, dependentes da graça de Jesus Cristo. Se não há uma distinção da parte de Deus, não deve existir da nossa. Então Deus começa a mostrar aqui para Pedro essa questão que não há diferença. Essa diferença que os judeus faziam, de que eles não deviam se misturar com os gentios, não deveriam se misturar com os samaritanos. Deus aparece aqui pessoalmente para Pedro e fala, não tem mais essa distinção. O que eu estou chamando de puro, você não pode chamar de impuro. E aí a gente vê a resposta de Pedro e o posicionamento de Pedro. Né? E aí, não sei você, mas às vezes eu já cheguei a criticar, né? Falei, Pedro é difícil, né? O bichinho difícil. Mas vamos tentar se colocar no lugar dele. Imagina Pedro, que nasceu nesse contexto judaico, que nasceu com essa disciplina sendo ensinada para ele. O que ele está fazendo aqui em recusar? Não, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Na mente dele, ele está apenas obedecendo a Deus. Ele está agradando a Deus na mente dele. Assim como Saulo também, quando estava perseguindo a igreja ali, perseguindo as pessoas que ele acreditava que eram pessoas que estavam distorcendo o judaísmo, ele acreditava que ele estava fazendo algo certo. Mas Deus precisa intervir. E quantas vezes nós temos dificuldade? Quantas vezes, pulei aqui. Estamos tão acostumados a tradições que não abrimos mão de jeito nenhum delas. Foi necessário Deus intervir e trabalhar na vida de um judeu, rigidamente direcionado em uma perspectiva, e como essa visão modifica a sua forma de enxergar as coisas. Deus precisou intervir. E quantas vezes, assim como Pedro, nós estamos tão enraizados em tradições que a gente não sabe diferenciar o que é tradição e o que de fato é a palavra de Deus. Nós temos essa dificuldade. Quantas vezes nós, assim como Pedro, faz essa separação de puro e impuro,
E nós, às vezes, no nosso cotidiano, a gente também faz essa separação entre o profano e o santo. E isso com pessoas. Pessoas que precisam ouvir da graça de Deus. Pessoas que precisam ouvir da salvação, das boas novas que só Jesus Cristo dá. E a gente, às vezes, faz essa diferença ou deixa passar a oportunidade. Será que você, quando vê a oportunidade de falar das boas novas para um morador de rua, você faz? Você fala? Ou você olha para ele, faz e sai andando? Ou você olha para aquela pessoa da sua escola que pensa totalmente diferente, que é ateia, ou que tem uma outra religião e fala, ixi, esse cara está perdido, não tem mais nem o que fazer. E você nem se para tentar falar das boas novas para ele. Você faz essa distinção do que é santo e o que é profano. E aqui Deus está mostrando para a gente, mostrou para Pedro principalmente, depois para nós, que não existe essa distinção. Todos nós precisamos ouvir da palavra de Deus. Todos nós somos dependentes. E nós, como cristãos, nós que já recebemos esse grande tesouro, precisamos compartilhar esse tesouro. Precisamos saber diferenciar o que é tradição de fato, como Pedro aqui teve essa dificuldade, do que não é, do que de fato é a palavra de Deus. E isso no nosso meio nós temos essa dificuldade muitas vezes. E eu nem vou falar aqui alguns exemplos, mas a gente tem muitos exemplos da dificuldade. Que só o pastor pode orar, que só o pastor pode aconselhar. Todos nós somos cristãos. Todos nós podemos aconselhar. Todos nós podemos evangelizar e falar do amor de Deus. Todos nós somos testemunhas do que Cristo fez na nossa vida. O que a gente vê aqui, nessa segunda parte, nessa segunda realidade, é que o Deus da Bíblia é um Deus de igualdade. Ele aceita todos que dele se aproximam. O mesmo poder do Espírito que agiu lá nos judeus, vai começar a agir com os gentios. Deus derrama a sua graça para qualquer um. Então a gente está vendo ali, da pregação que devemos pregar, por toda a Judéia, por toda a Samaria, e por todos os confins da terra. E nós estamos vendo essa mesma estrutura acontecendo aqui no livro de Atos, onde ali em Atos 2, Pedro prega para uma multidão e aproximadamente 3.000 se converte. Em Atos 4, ele novamente prega e aproximadamente 5.000 se converte, judeus. Em Atos 8, a gente vê em Samaria, Tiago levando o evangelho para Samaria. E agora, a gente está vendo nessa estrutura, o evangelho chegando até os confins da terra. Um gentio é inserido na história. E o evangelho está aos poucos caminhando para chegar até ele. E depois desse momento que Pedro tem, que ele começa a pensar, que ele começa a tentar, o que foi isso, o que isso quer dizer? A gente vê o decorrer aqui da história. A gente vê que os homens, os servos de Cornélio chegam para falar com ele, ele hospeda os rapazes, depois no dia seguinte eles vão até Cornélio, e aí temos esse encontro, e aí começa uma terceira realidade. A gente vai ver aqui o texto, e a terceira realidade mostra, nesse discurso que tem entre eles, que a salvação é para todos. Então a gente vê que finalmente a palavra divina profetizada se cumpriu por meio de Abraão. Todas as nações seriam abençoadas. E isso começa com Cornélio. Não havia mais separação cerimonial entre puro e impuro. De fato, aquilo que Pedro estava pensando lá, o que significava aquela visão, agora vai começar e vai se concretizar nesse texto. Então a gente vê no verso aqui, verso 27, começa ele falando:
Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidos muitas pessoas. Então Cornélio, naquele desejo de conhecer, de ansiar pelo que Pedro ia falar com ele, ele chama outras pessoas para ouvir também do apóstolo. E aí chegando lá, Pedro dá um texto maravilhoso para cada um daqueles ali. Ele começa a falar, verso 34, então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Depois, Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Verso 42, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouvia falando em línguas, exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficassem com eles alguns dias. Então a gente vê esse momento maravilhoso. A gente vê agora de fato aquilo que aconteceu lá em Gênesis 12, quando Abraão tem um contato com Deus ali, Deus se revela para Abraão, e ele fala: Abraão, dessa nação que eu vou formar, desse povo, esse povo vai abençoar todos os povos. Desse povo saiu Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, todos os povos seriam abençoados. De fato, aquilo que todos os profetas estavam falando desde o Antigo Testamento, agora estava se cumprindo. Não tinha mais separação. Não tem porquê agora os judeus que acreditavam que eles eram uns puros, que eles não podiam se misturar com nenhum gentio, e ele fala isso no texto. Cornélio, você bem sabe que de acordo com o que a gente acredita, a gente não pode se misturar com você, né? Agora ele tinha certeza que não tinha mais isso. Agora todos eles eram irmãos e adoravam a Cristo Jesus. E aqui a gente vê claramente, assim, pelas palavras do próprio apóstolo, Deus não faz parcialidade para o seu evangelho. Todas as nações que tiver pessoas que buscam andar em justiça, ele aceita. Deus dá oportunidade para que as pessoas creiam em Cristo. E nós, como testemunhas, precisamos entender isso e levar o evangelho para todos. Precisamos levar o evangelho até os confins da terra. Assim como nós, gentios, estamos inseridos nesse confins da terra, outras pessoas precisam também ouvir disso. E aqui, se você ficou cansado de tudo que eu falei e não prestou atenção em nada, tente lembrar apenas desses pequenos tópicos, que é um resumão de tudo. Deus não faz parcialidade.
Não julgue outro irmão, porque ele pensa diferente, porque ele age diferente. Não trate ele de forma. Pregue a palavra. Tenha esse desejo de alguma forma, que o Espírito Santo possa te usar para que aquele irmão, para aquela pessoa seja alcançada pela graça salvífica de Cristo Jesus. A gente precisa entender isso. E mais do que entender, nós precisamos orar e colocar em prática. Somos testemunhas do que Cristo faz, do que Cristo fez. Assim como Pedro fala que ele foi testemunha, ele comeu com Cristo, ele bebeu com Cristo, ele foi testemunha de tudo que Cristo faz. Nós, através da palavra dele, através do que ele fez em nossas vidas, nós também somos testemunhas. Nós temos essa autoridade de falar, de pregar as boas novas da salvação para todos que precisam. Nós temos esse dever e essa missão de fazer isso. Não só para os outros, para aqueles que precisam, os perdidos, mas também de ajudarmos uns aos outros, porque somos corpo. E Cristo é a cabeça desse corpo. E Deus nos mostra que a fé em Cristo vai muito, mas muito além do que meras convenções humanas, do que meras tradições que nós criamos e que às vezes nós colocamos como muito mais autoridade do que a própria Escritura. Então que a gente saiba fazer essa diferença. E a gente só vai saber fazer essa diferença se nós, de fato, nos debruçarmos sobre a palavra de Deus e sabermos o que Ele quer falar para cada um de nós. Já terminando, só para tentar finalizar, não guarde o tesouro do Evangelho para você. E isso eu falei aqui, a gente tentando refletir um pouco sobre a vida de Paulo, sobre o entendimento que ele tinha sobre esse tesouro. Isso a gente vê lá em Romanos e em todas as cartas dele. Pessoas anseiam conhecer a Deus, assim como Cornélio, um gentio, ansiava conhecer a Deus. Devemos entender que pessoas nesse mundão afora precisa e anseia conhecer a esse Deus. Seja obediente à ordenança de Jesus e pregue as boas novas da salvação para todos, sem distinção, porque a salvação é para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E uma última frase, só para finalizarmos, de Agostinho, que eu gosto. Porque tu nos fizeste para ti, e o nosso coração permanecerá inquieto, enquanto não repousar em ti. Então que a gente aplique isso em nossa vida, mas que também aplique isso na nossa conduta de levar o Evangelho. O coração de outras pessoas estão inquietos, buscando esse Deus. Assim como o seu um dia também estava inquieto, outras pessoas também precisam que essa inquietude seja satisfeita e preenchida pelo poder do Espírito Santo de Deus e a salvação que só Cristo pode trazer. Deus abençoe sua vida e que a gente guarde essa verdade, que a salvação é para todos e que você deve levar a salvação a todos. Deus abençoe.